para todos os públicos. Livre para todos os públicos. Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 58. Bons estudos. A teleaula de número 58. Bons estudos. Bom dia. Seu Lorenzo, quais são as ferramentas que o senhor mais usa no seu dia a dia de trabalho? Quais são as ferramentas que o senhor mais usa no seu dia a dia de trabalho? Máquina de cabelo, máquina de navalha, mais secador de cabelo, mas essencial, né? E daria para fazer um corte de cabelo com uma tesoura que não estivesse bem afiada? É isso aí. Será que o barbeiro é o único profissional que precisa manter suas ferramentas de corte bem afiadas? Claro que não, né? Qualquer profissional precisa deixar as suas ferramentas em ordem para fazer um bom trabalho, inclusive profissional de mecânica. Na usinagem, depois de algum tempo, as ferramentas de corte geralmente se desgastam, passando a apresentar trincas, lascamentos ou modificações em suas propriedades. O desgaste das ferramentas é a porta de entrada para dois inimigos bastante indesejáveis: queda da produtividade e da qualidade. Os problemas se traduzem em aquecimento excessivo da peça e da ferramenta de corte, aumento do esforço da máquina, aumento do tempo de confecção e acabamento ruim. E a solução para o desgaste das ferramentas de corte é sua restauração. E para elas ficarem ponto de bala bem restauradas, elas precisam principalmente de afiação. E este é exatamente o tema dessa teleaula. Nesta teleaula você vai aprender o que é afiação. Vai conhecer seus tipos e quais os procedimentos contidos na operação de afiar. E aí, tá prestando atenção? Então vamos em frente, porque depois dessa teleaula você vai poder fazer barba e cabelo quando o assunto for afiação. Para não perder tempo e manter as ferramentas de corte sempre afiadas, as grandes indústrias geralmente têm um setor de afiação de ferramentas. O trabalho é um só: restauração do contorno e perfil de corte das ferramentas desgastadas. A afiação é feita quase sempre com rebolos, que, como você sabe, também são ferramentas de usinagem usadas nas retificadoras. Você também já sabe que existem vários tipos de rebolo. E é claro que na hora de afiar, deve ser usado o rebolo mais adequado ao tipo de ferramenta de corte. Bom, mas antes da gente seguir adiante, é preciso saber o que é, afinal de contas, essa operação de afiar. É preciso saber o que é, afinal de contas, essa operação de afiar. Você sabe? Então fique por dentro. O que é afiação? Muito bem. O que é afiação? É dar forma e perfilar arestas de ferramentas de corte novas que acabaram de ser feitas. E restaurar o perfil e as arestas de ferramentas de corte desgastadas pelo uso. Muito bem, Caio. Agora que a gente já aprendeu o que é afiação e que tipo de superfície ela deve ser feita, eu quero que você me responda o seguinte: com relação à aresta de corte, qual a diferença entre uma ferramenta de torno e esta fresa aqui? Essa é fácil, senhor. A ferramenta de corte do torno tem apenas uma aresta cortante. E a ferramenta de fresa tem várias arestas cortantes. Peraí, Silva. E a ferramenta Você está querendo me dizer que as ferramentas de corte se dividem em ferramentas que têm uma aresta de corte e ferramentas que têm várias arestas de corte? É isso? Na mosca. Quando a ferramenta tem apenas uma aresta de corte, ela é monocortante. As ferramentas de torno e de plena são do tipo monocortante. Já as fresas, as brocas, os escariadores e as serras são do tipo policortante. Bom, poli quer dizer muitos. Policortantes, então são ferramentas com muitas arestas de corte. Mas peraí, então são ferramentas com muitas arestas de corte. Pois fique o senhor sabendo que a afiação depende disso, Caio. Quer dizer,
Para saber qual o melhor jeito de afiar uma ferramenta, é preciso considerar se ela é monocortante ou policortante. E a afiação não depende do material de que é feita a ferramenta. Claro. E a afiação não Para depende escolher do um material reboco de que é feita a adequado, é ferramenta. fundamental saber de que tipo de material a ferramenta é feita. Que tal a gente relembrar os materiais mais usados para fabricar uma ferramenta de corte? Tem o aço carbono, com baixa resistência ao desgaste e que perde rapidamente o poder de corte. O aço rápido, com a resistência ao calor e ao desgaste. O metal duro, que é adequado para trabalhos em alta velocidade. E o sinterizado especial, um material de última geração que pode ser dividido em pastilhas cerâmicas e superabrasivos sintetizados. Resumindo, a afiação depende do tipo de ferramenta. Se ela é monocortante ou policortante e do tipo de material com o qual ela é feita. Agora sim, sabendo disso, nós podemos conhecer os tipos de afiação. É isso aí. Acabei de afiar essa ferramenta do torno aqui na esmerilhadora. É isso mesmo que você está pensando. A afiação pode ser feita manualmente. Na verdade, quando a ferramenta é monocortante, a afiação pode ser feita manualmente. Nesse tipo de afiação manual, o resultado depende da habilidade do operador. Quer dizer, para afiar manualmente uma ferramenta numa esmerilhadora, tem que ter destreza e entender do assunto. Agora, se for preciso afiar uma ferramenta do tipo policortante, aí entra em ação um profissional especialista em afiação. Esse aqui é o Daniel. Ele trabalha numa empresa que só faz afiação de ferramentas de corte. E está aqui dando uma avaliada nas ferramentas da fresa aqui da oficina. Você sabe como é, né? Ferramenta de corte tem que estar sempre bem afiada, senão a produtividade vai lá para baixo. E aí, Daniel, essa fresa aí vai lá para baixo antes ou não? Bom, Ananias, quando o assunto é avaliação de fresa desgastada, cada caso é um caso. Mas tá com sorte, viu? Não vai precisar comprar outra, não. Com uma boa afiada, essa fresa aqui vai render muito mais ainda. Com uma boa afiada, essa fresa aqui vai render muito mais ainda. Eu sou do ramo e sei como isso é feito. Mas tem gente que está vendo esse negócio de afiação pela primeira vez e quer saber como isso é feito. Quando a ferramenta é do tipo policortante, como esta fresa, é preciso afiar de máquinas especiais. Máquinas que são chamadas de afiadoras. Elas dispõem de suportes orientáveis que ajudam a posicionar a face da aresta a ser afiada, de maneira que a inclinação em relação à superfície seja a mais justa possível. A ferramenta deve ser movimentada sobre a superfície do rebolo. Isso deve ser feito para não desgastar de forma irregular a superfície do rebolo. E também para reduzir a chance de aquecimento da aresta de corte da ferramenta. Essas máquinas afiam todo tipo de fresas. Cilíndricas, angulares, convências postiços e outras. Para afiar brocas helicoidais, existe uma máquina especial. A broca precisa estar afiada para manter um bom poder de corte do material. E também para que suas arestas de corte fiquem simétricas em relação ao eixo da broca. Tem também uma afiadora de ferramentas de corte de metal duro. Mas atenção, cara, é bom saber que a afiação não é uma coisa isolada. Às vezes são necessários 3 tipos de operação para se afiar uma ferramenta de corte. A saber, desbaste, semi-acabamento e acabamento. E cada uma dessas operações é feita com um rebolo diferente. Olha só, com este rebolo aqui nós podemos desbastar uma ferramenta de corte. E essa ferramenta lascada aqui? Também tem que ser desbastada, Silvio? E essa ferramenta lascada aqui? Em geral, as ferramentas de corte passam pelo desbaste antes de serem afiadas. E quando a afiação vai ser feita numa ferramenta que não está lascada? E quando a afiação vai ser feita numa ferramenta que não está lascada? Não, aí basta uma operação de semi-acabamento ou de simples acabamento nas arestas cortantes. Com esse outro rebolo aqui. Muito bem, já não existem dúvidas. Para manter o rendimento máximo das ferramentas de corte, é preciso afiar. Se você precisa afiar uma ferramenta monocortante simples, como uma ferramenta de desbaste de torno, entra em ação a esmerilhadora e a habilidade manual do operador. Agora, se a ferramenta a ser afiada for
operador. Policortante, como a fresa, Agora, se a como ferramenta fazer? ser afiada Bom, for para responder essa policortante, como a pergunta, fresa, só mesmo conferindo como os fazer? detalhes da Bom, para operação responder de essa afiar. pergunta, só mesmo conferindo os Antes de mais detalhes da nada, a gente operação tem que de levar em afiar. conta que cada dente Antes da de mais fresa nada, é a gente tem que limitado levar em por duas conta que superfícies cada ativas, dente da fresa uma de é ataque limitado e por outra duas de superfícies incidência. ativas. Uma de Reparem que ataque durante a e outra de afiação, incidência. a mesa é acionada pelo Reparem que operador com durante a rápidos afiação, movimentos de a vai e vem. mesa é acionada E mais, pelo operador a com rápidos fresa movimentos deve de ser vai e mantida vem. apoiada E na mais, guia hein? da máquina. A fresa deve ser Eu mantida sou um apoiada na especialista em guia da afiação, máquina. mas pelo que eu sei, o processo de afiação varia de acordo com o tipo de dente da fresa, não é isso? Exatamente, Ananias. Mesmo com todas essas variações, os procedimentos para afiação de fresa são quase sempre os mesmos. Os procedimentos para afiação de fresa são quase sempre os mesmos. O primeiro deles é a fixação da fresa na afiadora. O primeiro deles, normalmente as fresas com haste são fixadas entre pontas, o que permite obter uma concentricidade perfeita. Repare que o eixo da fresa deve estar em posição paralela à mesa. No caso da fresa de topo, a fixação é feita com a ajuda de um cabeçote porta-fresa inclinado, com ângulo de incidência de aproximadamente 6 graus. Um jogo de adaptadores permite a fixação das diversas hastes cônicas. As fresas com furo roscado são atarrachadas num mandril, que pode ser mantido entre pontas ou mesmo montado sobre o cabeçote porta-fresa. E as fresas com haste cilíndrica podem ser afiadas entre pontas, ou ainda fixadas no cabeçote porta-fresa, através de pinças cônicas. O segundo procedimento diz respeito à regulagem da máquina. Como exemplo, imagine que a gente vai afiar a parte externa da fresa com um rebolo reto plano. O dente da fresa é apoiado na escora guia, assim. Depois, o eixo do porta-rebolo e o eixo porta-fresa são colocados paralelamente no mesmo plano horizontal. Aí é hora de aproximar um dos dentes para bem perto do rebolo. Por último, a operação de afiar propriamente dita. Antes de ligar o motor, tem que aproximar a fresa alguns milímetros do rebolo, mas de maneira que ele possa girar livremente. Aí sim pode ligar. Então o carro deve ser aproximado do rebolo, bem devagarzinho, até que o rebolo e a fresa fiquem em contato. Aí tem que movimentar a mesa assim, num vai e vem bem rápido. E ao mesmo tempo, a fresa deve ser guiada pela outra mão. Em seguida, a fresa deve ser afastada lateralmente e deve-se fazer um passe de 0,02 de milímetro. Então é só ir afiando dente a dente, sempre mantendo a mesma referência. Depois de uma volta completa, o carro deve ser avançado para um novo passe de 0,02 de milímetro. E a afiação deve continuar até compensar todo o desgaste da fresa. Para o acabamento, os passes devem ser de 0,01 de milímetro. Depois da afiação, as rebarbas devem ser retiradas do gume com uma pedra abrasiva. Aí, pronto, Silva. Tá afiadinha, pronta para usinar mais um montão de peças. Que está afiado eu sei, Caio. O que eu quero saber é se você está afiado nesse assunto. Bom, eu acho que sim, né? Mas para garantir, que tal a gente fazer uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é afiação e viu que ela depende do tipo de ferramenta, se monocortante ou policortante, e também do tipo de material usado na fabricação da ferramenta. Viu que a afiação pode ser feita manualmente, no caso das ferramentas monocortantes, ou com máquinas afiadoras, no caso das ferramentas policortantes, e também que existem vários tipos de máquinas afiadoras. Por último, você aprendeu que procedimentos deve seguir na hora de afiar uma ferramenta. As ferramentas de corte devem estar sempre bem afiadas para render. E para você render neste assunto, só tem um jeito. Dê uma bela estudada no seu livro de estudos. Assim você vai ficar bem afiado. Até a próxima teleaula e tchau.